Nos próximos emocionantes capítulos de Terra e Paixão, Aline se vê diante de uma revelação que transformará radicalmente sua vida. A filha de Jussara descobre que está esperando os gêmeos, mas a alegria dessa revelação é eclipsada pela notícia de que sua gravidez é de alto risco. Vítima das artimanhas e perseguições de Antônio, o poderoso rei da soja, Aline toma uma decisão drástica para proteger seus filhos e a si mesma. Temendo as possíveis represálias do milionário, ela opta por se refugiar em um convento fora da cidade, até o nascimento dos bebês. Ao longo da trama, Aline enfrentou diversos desafios nas mãos de Antônio, incluindo um sequestro relâmpago e acusações infundadas. O magnata, determinado a obter as terras da viúva, não hesitou em usar métodos extremos, chegando a contratar um atirador profissional para eliminar Aline. Por sorte, a intervenção corajosa de Jonatas evitou o pior, mas deixou sequelas físicas. Diante do alto risco de gestação e das ameaças iminentes, Aline compartilha seu plano com Caio, seu noivo, e com Rodrigo. Rodrigo sugere levá-la para um convento na capital, onde sua irmã, uma freira, reside, oferecendo um ambiente seguro para a gestação. A cena promete ser marcante, revelando a força e a determinação de Aline em proteger a vida que carrega em seu ventre. A fuga para o convento não apenas simboliza a busca por segurança, mas também desencadeia uma reviravolta na trama, preparando o terreno para momentos intensos e surpreendentes na novela das 9, cativando ainda mais os telespectadores com desdobramentos emocionantes. O dono de Nova Primavera está de volta, e os próximos capítulos reservam um grande acontecimento. Antônio recuperará sua saúde e voltará a estrelar como o maior vilão de Terra e Paixão. Tudo se decorrerá nos próximos dias, com Agatha descobrindo tudo sobre Irene. Inclusive, seu segredo na participação na morte de Daniel. Agatha não terá tempo suficiente para encontrar com Marino. O motivo? A vilã morrerá antes mesmo de realizar a denúncia contra a rival. A análise do legista mostrará que a esposa de Antônio La Selva foi envenenada. Porém, Antônio irá parecer não se importar tanto, já que sua saúde estará bem melhor. Antônio promove festa com a família. O fazendeiro, agora viúvo, estará disposto a reunir a família para um jantar em comemoração especial, demonstrando estar tranquilo com a morte da vilã, mesmo tendo suas desconfianças com Irene, que era uma grande inimiga de Agatha. Irene ficará sem saída ao saber por Ramiro que existe uma evidência que poderá ser usada na investigação sobre a morte do seu filho. Os próximos capítulos de Terra e Paixão prometem reviravoltas surpreendentes, principalmente no que diz respeito à relação entre Angelina, a governanta dos La Selva, e Agatha. As tensões começam a se intensificar quando Angelina, que até então parecia ser uma fiel escudeira de Agatha, começa a desconfiar das intenções de sua patroa após flagrá-la polvilhando um pó suspeito na comida de Antônio. Angelina conta para Caio tudo o que viu. A governanta, curiosa e desconfiada, confronta Agatha sobre o ingrediente estranho, recebendo como resposta que se trata de uma erva indiana com propriedades anti-inflamatórias. Ainda que Agatha tente desviar o assunto, explicando que a erva ajudaria na recuperação de Antônio de um ferimento, Angelina permanece incerta. Essa incerteza aumenta quando Agatha nega compartilhar a erva com Angelina, sugerindo um chá de gengibre, mel e limão para o problema de garganta da governanta. A situação se agrava quando Antônio começa a apresentar sintomas de envenenamento, como tonturas e fraqueza, culminando com sua hospitalização. Apesar disso, Agatha insiste em cuidar dele em casa. Paralelamente, Angelina começa a compartilhar suas suspeitas com outros personagens, incluindo Caio, filho de Agatha, levando à descoberta chocante de que a erva utilizada por Agatha tem o poder de deixar uma pessoa inconsciente. Agatha parece morta. Esta revelação é o ponto de partida para uma série de eventos dramáticos. Caio, horrorizado com as ações de sua mãe, decide agir e denuncia Agatha à polícia. Enquanto isso, Marino obtém uma ordem de prisão contra a bruxa. No entanto, um giro inesperado ocorre quando eles chegam à casa dos La Selva para encontrar Agatha já morta, adicionando mais uma camada de mistério e intriga à trama. Muitos serão suspeitos de terem assassinado a mãe de Caio,
inclusive a Angelina. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Agatha vai ser envenenada, cairá da escada e morrerá com um tiro no coração. Agatha tanto faz que acaba tendo seus dias contados na Terra. Desde que retornou com o plano de se vingar de Antônio, Agatha tem tentado de tudo para roubar o que é dele. Além disso, a víbora usa veneno para conseguir acabar com ele de vez. Contudo, a Agatha sabe que não pode matá-lo, pois precisa que ele assine os documentos passando tudo para o seu nome antes. Somente após isso é que ela poderá se livrar do marido de uma vez por todas. Durante uma conversa com Hélio, Agatha deixa claro o que está realizando, fazendo com que o herdeiro entre em surto. O castigo da víbora chega mais cedo do que parece. Agatha vai morrer primeiro que Antônio. Vítima de uma armadilha ardilosa, Agatha será envenenada, cairá da escada e morrerá com um tiro fulminante no peito. A essa altura do folhetim, Agatha estará planejando desmascarar Irene. Agatha descobre crime de Irene e resolve desmascará-la em rede nacional. Descobrindo que a rival foi responsável pela morte do próprio filho, a ex-presidiária resolve expor tudo durante uma coletiva de imprensa. No entanto, Agatha morre antes de conseguir revelar toda a verdade sobre a morte de Daniel. Um dos enigmas cruciais em Terra e Paixão gira em torno da identidade do homem que traumatizou Petra durante sua infância, deixando-a carregar profundas marcas psicológicas que resultaram em aversão ao sexo e agravaram seus problemas mentais. A agronoma confundiu Rodolfo com seu agressor, levando-a a um surto no qual disparou, atingindo Hélio. Contudo, o verdadeiro culpado será finalmente revelado, sendo um novo personagem inserido ao longo da trama, seu próprio tio, Dirceu. Petra identificará imediatamente seu agressor, mas optará cautelosamente por não revelar esse reconhecimento de imediato. No entanto, o vilão persistirá, tentando novamente abordá-la ao observá-la durante a noite e até mesmo buscando ficar a sós com ela. Durante sua investigação, Petra desvendará que Graça nutria um intenso medo de Dirceu na infância, levantando a suspeita de que o homem poderia ter abusado de outras garotas. Nesse contexto, Petra aborda a ex-cunhada com uma pergunta delicada e direta. Graça manifestará desconforto diante da pergunta, mas prontamente retribuirá a Petra, que admite ter lembranças nebulosas do ocorrido. Nesse momento, a loira decide compartilhar sua experiência traumática com Dirceu, revelando que o irmão de Irene persistia em brincar e tocá-la, gerando um profundo terror. Diante dessa revelação, as duas decidem unir forças para finalmente expor o criminoso. O passado nebuloso da agronoma, coincidentemente, se atrela ao da dona da boutique. Amante e cúmplice de Irene em golpe para roubar as terras de Aline, Vinícius acabou se dando mal e foi baleado pelo vilão, que descobriu traição da ex-mulher com o geólogo. Dado como morto, o personagem de Paulo Rocha está recebendo os cuidados de Jurecê, sem que muitos saibam que ele escapou do atentado do Rei da Soja. Em cenas que estão por vir, Vinícius irá recuperar a memória e ficará diante de seu algoz. Após passar um longo período na aldeia de Jurecê, Vinícius finalmente recobrará as lembranças e constatará que ajudou Irene a roubar as terras de Aline. Disposto a fazer justiça, o geólogo irá ajudar a viúva e ao mesmo tempo se vingará de Antônio, que perderá o direito de se apossar da propriedade da viúva. Vinícius se vinga de Antônio e salva Aline. Com a saúde recuperada e lembranças do passado vivas em sua memória, Vinícius será o responsável por ajudar Aline a retomar suas terras e também se vingará de Antônio La Selva ao contar no tribunal que a viúva foi vítima de golpe arquitetado por Irene. De surpresa, o geólogo aparecerá no dia da audiência, ficará diante do Rei da Soja e de outros presentes no local e contará toda a verdade. Surpreendendo muitos ao deixar claro que está vivo, Vinícius revelará que Aline foi enganada e assinou uma papelada sem ler e saber realmente do que se tratava. Dessa forma, o geólogo irá se vingar de Antônio da melhor forma possível e o vilão perderá a disputa referente às terras da viúva. Momento marcante. A cena em que Vinícius retorna de forma triunfal, se vinga de Antônio, e ajuda Aline a retomar suas terras, promete marcar Terra e Paixão. Agatha fica espantada ao descobrir sobre o exame de sangue em Antônio.
Em Terra e Paixão, os desafios de saúde enfrentados por Antônio estão intimamente ligados às artimanhas de Agatha para tumultuar a mente de seu marido. No entanto, os próximos episódios podem ser decisivos para a revelação da verdade. O fazendeiro será encaminhado ao hospital e, naturalmente, o médico solicitará um exame de sangue, gerando apreensão na grande vilã. O desfecho do exame pode expor a presença de uma substância utilizada pela megera na elaboração de chás. Apesar de aparentemente inofensivos, esses chás de Agatha têm o poder de deixar Antônio completamente atordoado. A situação torna-se ainda mais alarmante quando o fazendeiro começa a sentir-se mal diante de sua família. Petra desempenhará um papel crucial ao prestar assistência ao pai, já que o restante da família se encontra distante. Daniel faleceu, Irene perdeu seu status de esposa para sua maior adversária, e Caio finalmente percebeu que é hora de estar ao lado de Aline. Esse se configura como o principal desafio para Agatha, que chega a travar discussões acaloradas com Ellie na tentativa de adiantar o casamento do engenheiro. No entanto, ele se mostra decidido a resistir à pressão materna. É nesse contexto que o resultado do exame de sangue se revela como uma verdadeira bomba na vida da vilã. Diante disso, Agatha buscará maneiras de contornar as perguntas após a divulgação dos resultados, podendo optar por desviar dos questionamentos ou até mesmo forjar documentos hospitalares. Marino terá mais um crime para investigar e ficará diante do corpo de Agatha após a esposa de Antônio ser assassinada na mansão dos La Selva. O namorado de Lucinda cairá para trás ao descobrir o que aconteceu com a maior inimiga de Irene. Após dar início às investigações, Marino terá um encontro com o médico legista e constatará que Agatha foi envenenada. Ao delegado, o perito dirá que a esposa de Antônio ingeriu uma grande quantidade de uma substância letal, e a identidade de quem cometeu o crime será revelada. Marino investiga a morte de Agatha. Após se deparar com o corpo de Agatha e começar a investigar mais uma morte em Nova Primavera, Marino descobrirá que a esposa de Antônio La Selva foi vítima de um crime cruel. A dona I foi envenenada, dirá um médico legista Marino, que começará a buscar pela pessoa que teria cometido o crime. Conhecida por seus chás da morte, a esposa de Antônio La Selva acabará provando do próprio veneno pelas mãos de quem menos poderia imaginar. Angelina será responsável por envenenar Agatha, e a descoberta deixará Marino atônito em Terra e Paixão. Após óbito de Agatha, Caio e Aline terão final feliz. Ao mesmo tempo em que Terra e Paixão passará por momentos de tensão com a morte de Agatha, o final feliz de Caio e Aline ficará ainda mais próximo de acontecer. Após o óbito da vilã, a novela exibirá momentos felizes com um novo pedido de casamento do mocinho à protagonista. Além disso, o casal descobrirá que serão pais de gêmeos. Dado como morto, geólogo faz retorno triunfal e ajuda Aline. Vítima de Antônio La Selva, Vinícius foi baleado pelo vilão ao ser flagrado na cama com Irene e deixou muitos acreditarem que ele havia morrido. Agonizando na mata, o geólogo acabou sendo salvo por Jurecê e seus filhos e passou a receber cuidados da família do indígena após perder a memória. Com o decorrer da trama, Vinícius recupera as lembranças e terá papel fundamental para ajudar Aline a derrotar Antônio La Selva na justiça. O geólogo aparecerá de surpresa no tribunal e será o responsável por salvar a viúva do golpe praticado por Irene. Após recuperar a memória, Vinícius não perderá tempo e correrá para o tribunal onde estará acontecendo a audiência referente à disputa de terras entre Aline e Antônio La Selva. Na companhia de Iraê, o geólogo entrará de surpresa no local e fará forte revelação diante de todos os presentes. Disposto a ajudar Aline e se vingar de Irene, que o usou para roubar as terras da viúva, Vinícius revelará que a mocinha foi vítima de um golpe e assinou papéis sem saber do que se tratava. Com o depoimento, o geólogo se tornará testemunha-chave e conseguirá salvar Aline das garras de Antônio La Selva na justiça. Desde que conheceu Iraê, Vinícius se sentiu balançado pela indígena e passou a viver um romance com a filha de Jurecê. A moça será responsável por dar forças ao geólogo e ajudará com que ele recobre a memória e faça justiça por Aline durante a audiência. A cena em que Vinícius surpreende a todos no tribunal deverá acontecer na reta final da trama.
Desde que chegou em Nova Primavera, Agatha deixou cada dia mais evidente o seu lado sombrio e se tornou mais uma vilã em Terra e Paixão. Com fama de ter tirado a vida de várias detentas com seus chás da morte enquanto esteve presa, a esposa de Antônio La Selva continua usando do mesmo artifício para tirar seus desafetos de seu caminho, mas acabará levando a pior ao provar do próprio veneno. Agatha perderá a vida após ser envenenada por Angelina, sua fiel escudeira. A governanta dos La Selva, que sempre esteve do lado da esposa de Antônio La Selva e já revelou amar a amiga, chegará ao limite após tanto ser enganada pela megera. Depois de se casar com Antônio e prometer a Angelina que fugiria com ela quando arrancasse toda a fortuna do rei da soja, Agatha não terá tanto tempo para continuar enganando a governanta dos La Selva. Cansada, Angelina fará Agatha provar do próprio veneno e dará cabo da vida da mulher que jurou amar. A dona aí foi envenenada, dirá o perito criminal Amarino ao analisar o cadáver de Agatha. O profissional ainda dirá que a quantidade da substância encontrada no corpo da esposa de Antônio La Selva foi o suficiente para que ela viesse a óbito. O delegado ficará chocado com a constatação. Após morte de Agatha, Caio voltará a falar com Aline sobre casamento, e os protagonistas finalmente irão oficializar a união no decorrer da novela. Não dá para ficar sem você, dirá Aline, que subirá ao altar na fazenda de Antônio La Selva. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, um momento de pura emoção e ternura tomará conta da cena quando Caio e Aline estiverem em um exame de ultrassom. Neste momento significativo, Caio se mostra ansioso e apaixonado, observando atentamente cada movimento do procedimento enquanto a médica conduz o exame na barriga de Aline. A médica, cautelosa, informa que ainda é cedo para identificar muitos detalhes, mas aponta para uma mancha pequena na tela, simbolizando o início da nova vida que está se formando. O detalhe da mancha pequena no exame faz Caio se exaltar e gritar de felicidade ao ver ali o fruto de seu amor com Aline. A emoção atinge seu ápice quando a viúva pergunta se já é possível ouvir o coração do bebê. A médica, confirmando, ativa o som dos batimentos cardíacos, momento em que o casal se deixa levar por uma profunda emoção. Caio, em um estado de felicidade plena, expressa que este é o dia mais feliz de sua vida, reafirmando seu amor por Aline, pelo filho que estão esperando e por João, filho de Aline. A viúva, emocionada, responde com uma declaração de amor. Nessa onda de felicidade, Caio deseja compartilhar sua alegria com todos. A médica e Aline, entretidas com a empolgação de Caio, sorriem. Aline, no entanto, lembra Caio que estão em um hospital e pede que ele modere a voz. Caio, ainda incrédulo e emocionado com a perspectiva de ser pai, agradece a Deus por esse momento. Ao deixar a clínica, Aline menciona que precisam acelerar os preparativos do casamento para que seu vestido ainda caiba, destacando as mudanças que estão por vir. Com olhos voltados para o futuro, Caio mostra sua disposição de estar presente em todas as etapas da gravidez de Aline. Ele quer acompanhar todas as consultas e observar de perto o crescimento do bebê. Aline, mantendo a leveza da situação, brinca com Caio. Só não pode ficar gritando no hospital nas próximas vezes, dirá ela, ilustrando a relação amorosa e descontraída entre o casal.